A minha vida profissional, ela tem três períodos, três datas assim que eu digo que marcou a minha vida profissional em termos de ser um apaixonado por esse negócio chamado aeronave, desde meus 12, 13 anos, que eu vivia Conta. vendo esse assunto chamado aeronave. 69, ingresso na Força Aérea como recruta lá na base aérea do Galeão, né? Depois, nesse mesmo ano, estudando, né, eu passo para Guaratinguetá e me formo terceiro sargento em dezembro de 1971, né, da área de manutenção de aeronaves, né? E exatamente em dezembro de 79, né, quer dizer, 10 anos depois de eu ter ingressado, praticamente 10 anos depois de eu ter ingressado como recruta, eu me formei aspirante a oficial especialista de aeronaves lá em Curitiba, na saudosa Escola de Oficiais Especialistas de Aeronáutica. É a organização que me entusiasmou para muita coisa, mas nesse meio tempo aí, tem outras organizações que me marcaram, né? Eu sou natural de Campos dos Goytacazes, lá no norte do estado do Rio de Janeiro, para quem não conhece, e fui criado desde os meus 3 anos de idade lá em Cabo Frio. Por isso que vocês veem essa minha cor aqui, que tem tudo a ver com aquele sol lá daquela área lá. Isso aqui é um trauma solar, né? Ok? Então, estamos aí. E estamos trabalhando e eu ingressei no CIPAE, eu ingressei no Sistema de Investigação e Prevenção, meu primeiro curso, foi em 1987, no antigo CENIPA, lá atrás, não era nem no local onde está hoje, aqui na área do Comar 6, né? Agora tem outros nomes, né? Mas o Comando Aéreo Regional, aí, número meia dúzia, e nós ingressamos no sistema de investigação e, mais tarde, a história é longa, né? Eu fui, digamos assim, convidado em 1996. Se você, digamos assim, pensar um pouquinho, olhar para trás, passar o espanador na memória, você vai ver que o ano de 1996, na minha modesta opinião, foi o ano que marcou a aviação brasileira de uma maneira assim indelével, porque foi o ano em que aconteceu o pior acidente que nunca tinha acontecido no Brasil, que morreu tanta gente de uma vez só. Os 99 mortos lá do Papatango, Mike Romeo Kilo, né? O avião da TAM lá, do voo 402 lá em São Paulo. Então, foi a minha primeira experiência participando de ação inicial no meio daquela verdadeira hecatombe lá no Jabaquara, né? Então, aí daí eu fui me convidado para vir para o CENIPA, influência de chefes que eu tive lá dentro do CTA, que é uma organização ímpar na Força Aérea, né, que é o Centro Técnico Aeroespacial, agora, ou seja, o CTA, conhecido de todo mundo lá, aquele conglomerado de institutos, que é o CTA lá no Vale do Paraíba, onde nós, digamos assim, fomos influenciados a aprender mais coisas e cada vez contribuir mais. Mas eu sempre fui um aficionado na parte de instrução, né? Ou seja, ministrar o conhecimento, e também observei que, no nosso caso, os mecânicos precisam ter, digamos assim, ser um pouco mais gabaritado nessa parte de instrução, o conhecimento mais aprofundado, porque esse engenho, essa máquina chamada aeronave, a cada dia que passa está mais complexo, exigindo cada vez mais conhecimento. Então, daí está a ideia, né? Mais ou menos aqui a figura que vos fala aqui, né? Obrigado, Coronel. Muito obrigado. Então, o tema da live de hoje, pessoal, é a falha humana na manutenção de aeronaves. Então, nós vamos abordar alguns aspectos aí na parte de material, né? O Coronel fez uma... A parte da investigação do fator operacional manutenção, né? Manutenção, No isso. caso, isso. Exatamente, Coronel. Coronel, Hum. eu pedi para que o senhor desse uma ajuda para a gente. Ficou baixo. Repete. Ok. Então, eu ia pedir uma Agora. ajuda do senhor sobre algum termo aqui, que eu vou tocar num termo aqui, não é definição não, mas é um termo Mas muito fala. interessante, né?
Na semana passada eu estava conversando com o Nilson, e o Nilson bem colocou a diferença da investigação no meio da investigação CIPAE e no meio civil, né? São coisas totalmente distintas, né? O objeto é o mesmo, mas são coisas distintas. Então, Coronel, o senhor podia dizer para a gente qual é o motivo da gente efetivar uma investigação? Qual seria o motivo? Olha, o motivo para se efetuar a investigação é aquele negócio. Não interessa se a aeronave é militar, né, operação militar, ou a aeronave é de operador civil. O fato é o seguinte, companheiro, quando acontece um acidente aeronáutico e houve óbito, pronto, está feita toda, digamos assim, configurou toda a situação pior que poderia acontecer. Mas, como eu costumo sempre dizer, quando acontece o pior, né, você colocou a pergunta aí falando a respeito do assunto aí, se é para o lado CIPAE, para o lado da aviação civil. O nosso caso é saber o motivo por que aconteceu e evitar a sua recorrência, entendeu? Porque seria demais, né? Agora, o lado criminal, esse aí não é obrigação da investigação CIPAE, é apurar o porquê, fazer as recomendações e evitar a recorrência pelo mesmo assunto, né? O CIPAE, ele não é polícia, né? Até onde eu sei. Agora, se tem que apurar a responsabilidade, aí fica para o órgão competente isso aí. Mas que tem que ter, a investigação tem que acontecer. Porque quando acontece o acidente, como eu costumo dizer, aconteceu a fatalidade, aconteceu o acidente. Aí começam as especulações. O que aconteceu? Qual foi o motivo do acidente? Aí começam aquelas várias especulações. Foi alguma coisa envolvendo a operação? O piloto cometeu algum erro? Houve alguma coisa envolvendo a meteorologia? Houve alguma coisa envolvendo o risco aviário, o risco da fauna, etc., né? Como tá hoje, como se diz, né? Aconteceu alguma coisa envolvendo o controle de tráfego aéreo, houve confusão, né? Digamos, o controle mandou o camarada subir lá para, sei lá, nível 200, o camarada entendeu 300, sei lá, alguma coisa nessa área? Não, 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 não. Para onde a coisa caminha? Deve ter acontecido alguma coisa com a aeronave, alguém fez alguma coisa errada. E geralmente isso vai para onde? Vai para a área da manutenção. Se nós olharmos as estatísticas do CENIPA, qual é o campeão, pelo menos na aviação de menor porte, qual é o item campeão como fator contribuinte para acidente aeronáutico? Só pensar um pouquinho. Parada de motor em voo. Pode olhar lá. Se não for parada de motor... Agora, por que o motor parou? Aí começa uma série de dores de cabeça. Então, tem que ser investigado, porque a investigação da área de manutenção, como eu tenho aqui, ó, nesse manual aqui que eu lhe falei, aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é fruto de um trabalho de tradução e adaptação que eu fiz aí há cerca de um ano e pouco, que é um doc da ICAO, né? Diz o seguinte: aconteceu, tem que se investigar. Não interessa o erro que foi, se foi da parte de operação, porque aquilo ali é uma luz âmbar que acende dizendo tem alguma coisa errada. Isso incidente, porque quando o acidente vem, companheiro, aí a coisa pode ser para lá de funesta, né? Então tem que ser investigado, porque aquilo ali é um indício de que alguma coisa errada está acontecendo no sistema. E, como sempre, é o elemento humano, a falha humana na área de manutenção, principalmente. Porque hoje, Joselito, você sabe muito bem, nós estamos vivendo a era da informática, essa maravilha que está acontecendo agora aqui nesse momento aqui, ó, que nós estamos falando aqui, sendo visto por dezenas de pessoas, né? Isso não aconteceu à toa. Então, a aeronave hoje, ela praticamente ela voa sozinha, ela fala, né? Ela fala, a aeronave hoje fala, né? Então, nós estamos vivendo numa era em que, digamos assim, tudo tem que ser investigado, porque o elemento humano, como eu costumo dizer de uma maneira até jocosa, aqueles que me conhecem quando eu faço as minhas palestras, o homem hoje, segundo o que está escrito aí pelo lado aí dos clérigos, ou seja, dos religiosos, né?
O mundo tem 6.000 anos. Hoje diz que tem 1 bilhão de anos, eu não sei. Eu já estou no estágio pré-fóssil, mas não posso afirmar isso, entendeu? Mas eu diria o seguinte: o elemento humano, por mais escolarizado, cursado, estudado, ele carrega umas coisinhas no seu gene que não adianta. A máquina não, essa está no estágio cada vez mais avançado, cada vez mais para frente, né? A aeronave hoje, como eu falei, ela fala, inclusive, quando o camarada erra, né? Quando o operador erra alguma coisa, ela está cheia de sistema, cheia de proteção. Agora, o bicho-homem tem uns negócios que não acontecem, que não tem jeito, que é preguiça, os pecados capitais, como eu já falei tanto, já fiz até palestra, né? Imperícia, imprudência, negligência, preguiça e uma série de outros ênsias e ícias para lá de fatais. Se nós formos analisar esmiuçar isso aí vai ter que entrar até na área da psicologia, você vai entender que o elemento humano é a peça-chave sempre. A aeronave pode estar no estado da arte lá na frente, mas o bicho-homem está lá botando a mão. Né? E outra coisa que eu costumo dizer, você vai lá na cabine de comando, você tem, pelo menos das grandes aeronaves modernas, você vai lá na cabine de comando e tem 1, 2, no máximo três pessoas. 3 descendentes de Adão. Né? Legal? Gente, e é vigiado. Né? Ele pode estar a 35, 38 mil pés, tudo que ele fizer está sendo gravado. Ele é para lá de vigiado. Se ele tossir, está gravado. Entendeu? Então ele está lá em cima. Então ele mexeu, apertou o botão, mexeu para lá, para cá, está gravado, está sendo gravado. Né? Agora, sai desse ambiente. Vamos para a área do controle de tráfego aéreo. Nossa, aí você sabe também. Tem gravador, o cara falou, gravou, a fita está lá rodando, volta, ó, o cara falou isso, né? Mandou subir para lá, subir para cá, a direção do vento era tanto. Não interessa, está gravado. Agora vamos para dentro do hangar. Você está notando que nós estamos saindo de um ambiente de poucas pessoas e caminhando para um ambiente de talvez dezenas de pessoas? Sim, exato. Pois é. Tem gravador? Não sei. Pode ter câmera? Não sei. O torque lá que o elemento está dando numa perna de força gigante, daquela lá de um 3ão, de um 777, por exemplo, está sendo gravado. O torque, o freno, qualquer coisa, que isso aí é trabalho minucioso. E que o piloto, se perguntar para ele, se ele for lá olhar aquilo, ele praticamente ele sabe que aquilo ali é um trem de pouso, os detalhes ele não conhece. E nem é obrigação dele, conhecer. Então, o que acontece? Esse homem que está lá embaixo, no chão do hangar, ele tem que ser cada vez mais aprimorado, mais vigiado, mais capacitado, tanto quanto o operador que está lá na cabine de comando. Porque da segurança do trabalho dele, da perfeição do trabalho dele, do controle da manutenção exatamente, depende da segurança da operação que está na mão do moço lá na cabine de comando, quando a máquina sai do chão. Entendeu? Então, é nesse item aí que eu digo que toda investigação ela tem que ser, toda falha, todo acidente tem que ser investigado, porque é um indicativo de que alguma coisa aconteceu errado na manutenção. Aí você abre um espectro gigante nessa área, da área da manutenção, porque é um prisma multifacetado de situações que pode levar a um erro, a uma falha. Por isso que eu digo que o elemento humano, o fator humano, está presente nessa hora em tudo e qualquer lugar, principalmente lá na área da manutenção dessas máquinas para lá de complexas de hoje. Né? Então, não é somente assim, deixa eu tentar fazer um raciocínio aqui, Coronel. Deixa eu fazer um raciocínio aqui. Então, quer dizer que o motivo da investigação, né, como o senhor falou aí, sobre os fatores, né, que vão ser conhecidos, né, digamos assim, né, contribuintes. Os contribuintes, exatamente, né, que eu estou buscando esses fatores aí, quais são. Então, sim, geralmente as pessoas comentam muito sobre esses assuntos que o senhor falou, mas direcionar, né, para esse ponto aí, né, esse descendente do Adão aí, é que as pessoas parecem que eles não tocam muito nesse assunto, como o senhor está falando aí, é um assunto de suma importância, né, o aspecto, a pessoa, né, o fator humano, não é isso? E já dá a gente já começa a entrar até no próprio processo de investigação, né? O senhor falou aí, tem
vários itens, né? É muita coisa. Tá ok. Coronel, e Hum. o que eu consigo assim vislumbrar para que eu possa fazer a investigação na manutenção? Joselito, eu diria o seguinte, preocupado com esse assunto, tudo se resume, no fundo, quando você vai falar de investigação, o elemento que vai fazer a investigação, ou a dupla que vai investigar, de acordo com esse documento aqui que eu falei, isso aqui é um extrato do DOC 9756, capítulo 14, lá da ICAO, que dá aqui todas as orientações de como se investiga a manutenção, que é uma coisa muito grande, muito complexa. É só você olhar uma aeronave. Você olha um T-25, você tem ideia. Agora, vai você diante aí, vamos chutar aqui numa máquina aí que está para lá de conhecida aí, um 737-700, por exemplo, você vai ver que a coisa cresce de uma maneira exponencial com relação a tudo que está embarcado ali. Os sistemas, né? Parte elétrica, parte de comunicação, navegação, parte de hidráulica, todo aquilo, sem falar em motor. O motor é um capítulo à parte, o grupo motopropulsor é um capítulo à parte. Né? Mas você vai olhar tudo aquilo ali, então eu observo o seguinte, ao longo do tempo da minha vivência aí na aviação, eu notei o seguinte, não pode haver negligência da parte de quem comanda, de quem é o dono da organização, de quem é o big boss, ou de quem é a autoridade maior na área militar, vamos dizer assim, né? Nessa área, o chefe, né? Mas na área, tem que haver uma preocupação com a educação que eu digo é a preparação técnica em todos os sentidos do homem que vai colocar a mão nesse negócio chamado aeronave. Isso vai desde se cobrar lá a física, a matemática, a aerodinâmica, etc, 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 né? Depois que ele sabe tudo, ele entendeu tudo, sabe qual é a mecânica, o que acontece, a mecânica do voo, etc. Ele conhece a aeronave, ele tem que ter curso da aeronave, ele tem que conhecer direitinho cada sistema da aeronave, né? E de modo que ele possa trabalhar sabendo exatamente o que ele está fazendo, conhecer bastante inglês aeronáutico, né? O inglês da aviação, de manutenção, que hoje tudo está escrito nessa língua aí, que é a língua do planeta, né? Queira ou não, é a língua do planeta, né? Tem que conhecer bem o inglês voltado para essa área de aviação, porque os documentos técnicos estão todos escritos nisso aí. E o que mais acontece em manutenção são boletins técnicos, boletim de serviço, diretriz de aeronavegabilidade, etc, etc. Tudo quanto é documento, seja ele em papel, em mídia, não interessa, né? Isso tem que ser lido e interpretado corretamente. Então, para isso, o elemento humano que trabalha a aeronave, ele tem que estar sempre sendo trabalhado. Eu fui numa organização, agora aqui só uma experiênciazinha à parte, rapidamente. Eu fui numa empresa aí, há uns 4 anos atrás, fiz um Bye-Bye Brasil aí com mais uns 4 colegas, olhando como é que era o seguinte, como é que é formado, como é que vocês preparam o homem que bota a mão nessa máquina aí que custa alguns milhõezinhos de dólares. Como é que vocês preparam? Em cada empresa, eu vi a preocupação, o gasto que existe com a preparação do mecânico. O homem que vai botar a mão naquele negócio ali que ele tem que trabalhar a vida toda para comprar um componente daquela aeronave. Você tem ideia, né? Aí o que acontece? Numa empresa que eu fui, não vou citar aqui, porque não é o caso, mas o que acontece? Eles fazem reciclagem, olha só, hein? Reciclagem de todos os profissionais que trabalham lá nessa área de manutenção da empresa, a cada 2 anos, todas as pessoas é um setor só de manutenção. Então, essa manutenção é desde motor, as senhoras que trabalham na área de capotaria, né, que costura os bancos da aeronave, né, o cara lá que prepara aqueles pneus do trem principal, do trem auxiliar, etc.